Como assim, Mara? O que é isso? Ansiedade não é tudo ansiedade? Existe diferença? Sim, existem diferenças e essas diferenças elas são classificadas em alguns manuais ligados à saúde que favorecem, o diagnóstico e também nos orientam para o tratamento, para direcionar o tratamento. Por exemplo, o CID-10 ele classifica pelo menos 11 tipos de transtornos de ansiedade. O CID-10 ele é um manual relacionado à atividade psicológica e o DSM-5, por exemplo, ligado à psiquiatria, classifica 9 tipos de ansiedade, deixando ali o TOC e o TEPT um pouquinho separado desse transtorno. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre o transtorno de ansiedade de separação por um motivo muito importante. Justamente por esse transtorno ser um transtorno que afeta mais as nossas crianças, ou seja, ele é mais recorrente nas crianças, nos adolescentes, e isso faz com que nós possamos tentar identificar o sofrimento dos nossos pequeninos, né? É claro que não dá para fechar um diagnóstico sem ajuda profissional e que os sintomas também variam de pessoa para pessoa, de indivíduo, mas na sua maioria são parecidos, bem parecidos. Então fica um pouquinho fácil ali observar. Se você observar que uma criança precisa desse tipo de auxílio, procure ajuda profissional. Mas vamos lá. O que é esse transtorno de ansiedade de separação? É um transtorno onde a criança tem um apego ou a alguém, ou um animal, um objeto, um lugar. Essa criança, por exemplo, pode ter um apego a um dos pais e ela quer evitar a qualquer custo essa separação. Então ela começa a desenvolver aqueles sintomas típicos da ansiedade. Eu já falei aqui sobre o que é ansiedade, mas não custa lembrar, né? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo que alerta quando existe uma preocupação em relação a algo. Só porque a ansiedade ela tem uma característica de ser uma preocupação exagerada, desproporcional em relação a algo que está por vir ou mesmo que algo que nem acontecerá. As nossas amígdalas cerebrais não são as amígdalas da nossa garganta, tá? Nossas amígdalas elas ficam com hiperatividade, fazendo com que o nosso corpo reaja a um estímulo de medo. Então, quando estamos ansiosos, nós temos uma reação corporal típica do medo. E no caso desse transtorno de ansiedade, as crianças elas automaticamente sentem medo da separação e começam a desenvolver esses sintomas de ansiedade, só que com algumas características particulares. Por exemplo, evitam a socialização, o contato social. Algumas têm uma dificuldade imensa para poder ir para a escola, não querem se afastar daquele objeto ali de afeto, ou dos pais, ou da casa onde se sentem seguros. Outras desenvolvem um medo ou de monstros, um medo imenso, sabe? Desproporcional mesmo, um pavor ali. Eu tenho medo de monstro, eu tenho medo de algum bicho, de algum animal. Então eu prefiro ficar ali na minha zona de conforto, justamente para ficar perto, para tentar ficar perto daquele afeto, né? Algumas crianças reagem assim ao mudar de escola, depois eu não quero me socializar, ficam apáticas, têm dificuldade de comunicação, de socialização. Enfim, passam por um sofrimento justamente por medo de perder algo que lhes é valioso, valoroso. O tratamento, ele é feito algumas vezes com base medicamentosa para conter ali essa superatividade das amígdalas, liberando um pouquinho de neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, mas é importante também a ajuda do psicoterapeuta, do psicólogo, para entender a causa e fazer com que essa criança perceba que estar longe daquele afeto nem sempre é tão ruim, né? Porque ela pode aproveitar também alguns momentos. Então, fazer esse trabalho para que a criança perceba que ela não está em perigo longe daquele afeto. Mas enfim, cada caso é um caso, é um pequeno direcionamento, tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e vamos cuidar muito bem